Boa tarde, salve Maria, amados irmãos, Valéria Godoy, da Missão Chamas Abrasadoras. Estamos aqui com você no nosso 10º dia do mês missionário, 8º dia da novena missionária. Então, sejam todos muito bem-vindos, você que está chegando, você que vai chegar, e vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão a cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema do mês missionário, Jesus Cristo é missão. Com o seu lema, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Trindade Santa cantando, dizendo: em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com impacto pela chegada da pandemia do Covid-19 em nossas vidas. Com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela, e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva para o Pai. A pandemia prossegue, cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário nesses tempos sombrios o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Façamos um minuto de silêncio interior para fazer memória às vítimas do Covid-19, pelas pessoas próximas vitimadas ou que comoveram a nossa comunidade. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nossos feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos a vossa paz, pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguimos a anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Unidos e unidas a todos os grupos da novena missionária do Brasil, rezemos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza e a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e, crendo que ninguém se salva sozinho, tudo que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe Missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Assim seja. Amém. 8º dia da novena missionária. O que vimos e ouvimos nos gestos de compaixão.
Irmãos e irmãs, bem-vindos ao 8º dia da novena missionária. As Pontifícias Obras Missionárias e a Rede Eclesial Pan-Americana realizaram durante o tempo sombrio da pandemia a campanha Amazônia Precisa de Você, com o objetivo de socorrer as necessidades dos povos amazônicos. A iniciativa é fruto da campanha solidária emergencial da Igreja no Brasil É Tempo de Cuidar, que despertou inúmeras ações nesse tempo de pandemia. A campanha teve o apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Conferência dos Religiosos do Brasil e da Caritas Brasileira. Diante da pandemia, as igrejas na Amazônia são um dos espaços mais procurados pelas famílias em situação de vulnerabilidades. Revela-se como um compromisso de cristãos e cristãs no cuidado com as vidas ameaçadas. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, o Papa Francisco nos diz: nesse tempo de pandemia, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social saudável, a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendável uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção. A campanha Amazônia Precisa de Você atingiu as regionais Norte 1, 2 e 3, Noroeste e Nordeste 5 da CNBB, que corresponde a 49 dioceses e prelazias da Amazônia. Ao todo, 20 mil famílias foram beneficiadas com as ajudas emergenciais. Cerca de 750 mil reais foram arrecadados com tudo investido de forma emergencial para socorrer as necessidades de alimentação, materiais de higiene e proteção individual para as comunidades da Amazônia. Em continuidade, lembramos, a Amazônia precisa de você. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Que você possa pegar comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava sua as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles descia generosamente a graça de Deus. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor, graças a Deus. O texto apresenta um resumo sobre o ideal de vida das primeiras comunidades cristãs que fazem despontar uma nova sociedade. Trata-se de vida em comum, de viver novas relações, de ser unidade. Uma só alma e um só coração, por meio do esforço de cada pessoa que faz parte da comunidade. Havia certamente conflitos internos e desentendimentos, mas o que animava e unia as pessoas era o desejo de vivenciar o ideal de vida cristã. A comunidade cristã colocava em prática os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, por meio de uma maneira de viver a partilha, a solidariedade, a acolhida aos necessitados, rejeitados e impuros. Nessa comunidade não havia necessitados, porque tudo era colocado em comum. A partilha não é uma lei, mas um gesto espontâneo, que nasce da solidariedade e generosidade de cada pessoa. O livro dos Atos insiste na partilha dos bens materiais. A riqueza é associada a situações de injustiça e pecado. O apego ao dinheiro é oposição ao anúncio da Boa Nova. O dinheiro precisa ser dividido com os pobres e necessitados. As comunidades cristãs, tendo como proposta a partilha dos bens com os pobres, retornavam um sonho de uma sociedade igualitária já presente no Antigo Testamento. Sempre esteve e está presente no coração da humanidade o sonho de ter tudo em comum. Para realizá-lo, é preciso fazer a partilha do pão e a prática da solidariedade nas pequenas coisas do dia a dia. Não é fácil viver em comunidade. É preciso a força do Espírito, bem como o testemunho e o apoio de outras pessoas que vivem a partilha e a luta por uma sociedade
melhor. Mas a fé na ressurreição faz acontecer essa nova vivência. Invoquemos a Deus, fonte de toda compaixão e paternidade no céu e na terra. Digamos: Pai Santo, que estais nos céus, ouvi-nos. Criador de todas as coisas, que nos confiastes a obra de vossas mãos, fazei com que toda a humanidade cultive em suas iniciativas a sensibilidade para que todos tenham vida digna. Pai Santo que estais nos céus, ouvi-nos. Deus de toda a justiça, que amais os justos, dai-nos a graça de caminhar na vida praticando o que vos agrada. Digamos: Pai Santo que estais nos céus, ouvi-nos. Fortalecei com a vossa graça homens e mulheres para que, a exemplo das primeiras comunidades cristãs, saibam repartir o que têm com os que não têm. Digamos: Pai Santo que estais nos céus, ouvi-nos. Que possamos ter o nosso compromisso com a vida. Trindade Santa, que saístes em missão para revelar a boa nova a toda a humanidade, suplicamos a vós, acompanhai-nos para sermos solidários com os povos da Amazônia, os que vivem tão sofridos diante da pandemia do Covid-19. Que nossa prece e nossa ajuda sejam generosas em favor desses nossos irmãos e irmãs. Que nosso Deus Trindade, fonte transbordante de amor, abençoe todo homem e mulher de boa vontade, que exercem sinais de compaixão e solidariedade com os povos que vivem na Amazônia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim seja. Amados irmãos, nós vimos neste momento a realidade do 8º dia da nossa novena missionária, que vimos e ouvimos no gesto de compaixão. Então, falamos um pouquinho daquilo, do contexto pandêmico do Covid-19. Agora vamos falar um pouquinho também da resposta da igreja para todas essas situações referentes à compaixão, né, no contexto do Covid-19. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 952. Punham tudo em comum. O cristão é um administrador dos bens do Senhor. Todo verdadeiro cristão possui e deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos. Deve estar pronto e disposto a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. Então, amados irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 952, ele diz: o cristão é um administrador dos bens do Senhor. Então, nós que somos cristãos católicos e todos os cristãos são chamados a administrar os bens do Senhor. Tudo que o verdadeiro cristão possui, deve considerá-lo como um bem que lhe é comum com todos. Então, a igreja nos diz que tudo aquilo que nós possuímos, que todos os bens que nós possuímos, eles provêm de Deus. E como eles provêm de Deus, nós recebemos de Deus, nós precisamos administrá-lo. E qual é a melhor forma de administrar os bens que possuímos? Colocando tudo em comum. E nós devemos estar prontos e dispostos a ir ao encontro do indigente e da miséria do próximo. Então, tudo aquilo que temos, nós devemos colocar em comum com todas as pessoas necessitadas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 995. Testemunhas da ressurreição.
Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição, do Deus vivo. Ter comido e bebido com ele após a sua ressurreição dentre os mortos. A esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com o Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos com ele, por ele e nele. Então, meus amados irmãos, a igreja diz que um missionário da compaixão, um homem e mulher da compaixão, é aquele que tem um testemunho, é testemunha da ressurreição de Cristo, é testemunha do Deus vivo. Valéria, e por que o catecismo católico, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 995, ele diz que ser testemunho de Cristo é ser testemunha da ressurreição, é ter comido e bebido com ele após a sua ressurreição dentre os mortos. Então eu não sou testemunha de Cristo. Eu digo para você, nós comemos e bebemos com Cristo e somos testemunhas da ressurreição de Cristo dentre os mortos na Eucaristia. Então, meus queridos, todos nós somos testemunhas da ressurreição de Cristo. Todos nós somos testemunhas do Deus vivo. E todos nós temos que administrar os bens que recebemos de Deus, colocando tudo em comum em favor dos mais necessitados, em favor daqueles que ou nada têm, ou em favor daqueles que menos têm. O Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2790, ele diz: nosso gramaticalmente qualifica uma realidade que é comum a vários. Há um só Deus. Qual é a realidade comum entre nós cristãos? Há um só Deus, e ele é reconhecido como Pai, pelos que, mediante a fé em seu Filho único, renasceram dele pela água e pelo Espírito. Então, nós temos uma realidade comum entre nós, temos um só Deus. E esse Deus é reconhecido como Pai. E nós, pela fé em Cristo, renascemos dele pela água e pelo Espírito. A igreja é esta nova comunhão entre Deus e os homens, unida ao Filho único, tornado primogênito entre muitos irmãos. Então, nós também temos em comum a igreja. E a igreja é sinal de comunhão entre Deus e os homens. Ele está em comunhão, ou seja, Cristo está em comunhão com um só e mesmo Pai, com um só e mesmo Espírito. Rezando ao nosso Pai, cada batizado reza nesta comunhão. A multidão dos que haviam crido era um só coração e uma só alma. Então, o missionário da compaixão, ele é aquele que coloca tudo em comum, ele é aquele que é testemunha da ressurreição e ele é aquele que tem pontos em comum entre todos os cristãos. Nós temos algo que é nosso. E o que é nosso? Nós temos um só Deus e nós temos a igreja. E nós temos o seu Filho Jesus, o primogênito dentre os mortos, o Filho único do Pai. Renascemos do Pai por meio da fé em Jesus, da água e do Espírito. E nós temos a Cristo como primogênito dentre os mortos. E rezamos ao Pai com a multidão dos que haviam crido em um só coração e uma só alma. Então, o missionário da compaixão, ele é aquele que põe tudo em comum, administra os bens do Senhor, colocando tudo que tem em comum com os que mais passam necessidades, com os que nada têm e com os que menos têm. O missionário da compaixão é aquele que testemunha a ressurreição do Cristo, especialmente hoje na Eucaristia. E o missionário da compaixão é aquele que tem vários pontos em comum. Nós temos um só Deus, o nosso Pai, ao qual, por meio da fé no seu Filho Jesus, o primogênito dentre os mortos,
o Filho único do Pai, renascemos da água e do Espírito e nós temos um só coração e uma só alma, estando em comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seremos missionários da compaixão, alicerçados nesses fundamentos primordiais, para que realmente recebamos da parte de Deus a graça de sermos discípulos e missionários de Jesus Cristo. Salve Maria Puríssima! Estivemos unidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sai gritando pela rua, eu quero uma chama no lugar do coração. Por Maria, com Maria e em Maria venceremos todas as batalhas de Deus. São Gabriel, São Miguel, São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Você que está querendo saber como nos levar para a sua cidade em missão, nosso carisma, formação da consciência, através de uma vida na graça, pela efusão do Espírito Santo, trabalhamos com pregação, formação e cura profunda. Entre em contato conosco pelo WhatsApp, vamos direcionar você e que nós possamos estar juntos amanhã para a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima!